Pronto, começou. Boa tarde, pessoal. Então, assim, sejam bem-vindos a mais uma aula. Tenho certeza que a aula de hoje, a gente vai subir mais um degrau na escada do aprendizado, né, e do aprofundamento dentro do sistema AFRC, e vai ficando um pouquinho, cada vez mais detalhado, né? Então, eu peço a vocês que revisem, tá? Essas aulas, que deem atenção, porque num primeiro contato, para aqueles que estão tendo o primeiro contato, se apropriar da nomenclatura, ela exige um pouquinho gera uma certa dificuldade no início, mas depois isso fica muito tranquilo. Tá? Então, nós vamos discutir o seguinte: o que nós vimos na aula passada? Né? Nós vimos a determinação da concentração da energia metabolizável fermentável. Então, o cochete é concentração, EM, energia metabolizável, e o FE, fermentável. Então, isso aqui é uma densidade, né? Megajoule por quilo de matéria seca. Tá? Nós vimos como é que era o cálculo da energia metabolizável, da exigência de energia metabolizável de mantença. Aqui é o EM e o Mzinho, né, de mantença, e o cálculo do potencial de crescimento microbiano ruminal, como o Y, que é potencial de crescimento microbiano ruminal, medido em gramas de proteína bruta, para cada unidade de energia fermentável que entra no rumen. Tá? E o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos como determinar a ingestão de energia metabolizável fermentável. Nós vamos falar do princípio de formulação do AFRC. Esse item aqui, deixa eu ver onde está a opção do lápis aqui. Este item aqui é o coração do sistema. Quando eu digo coração do sistema, ele é o núcleo, ele é o ponto mais fundamental, tá? No qual orbitará em torno dele todo o princípio de formulação. E entendendo o princípio de formulação do AFRC, vai ficar muito mais fácil a gente entender o princípio de formulação dos demais sistemas. Tá? Então, nós vamos discutir a questão da ingestão da energia metabolizável fermentável, ou seja, a fração da energia metabolizável que está disponível à fermentação ruminal. A partir daí, a gente vai discutir o princípio de formulação. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos calcular uma dieta aplicando esse princípio de formulação, que é o que a gente busca como otimização ruminal. Tá? Cada um desses passos que a gente for fazendo, eu vou dar uma explicação bem pausada e detalhada para que consiga acompanhar. E depois a gente vai resolver algumas situações práticas aqui de campo. Tá? Então, vamos seguir aqui. Vimos que, para se calcular a energia metabolizável fermentável de um alimento, a gente desconta dele, ou da fração da energia metabolizável, a energia contida na fração extrato etéreo. Todo mundo lembrado disso? Só fazer um joinha. Então, é a concentração do extrato etéreo em gramas por quilo de matéria seca, que multiplica o 0,035, né? Megajoule para cada grama de extrato etéreo do material. E esse valor é descontado da energia metabolizável. Bom, além disso, para os alimentos fermentados, descontamos também, além desse desconto do extrato etéreo, a gente tira ainda 10% da energia metabolizável original, pelo fato de que, no processo de fermentação, há aquecimento.
e o aquecimento é uma perda energética, né? Aquecimento do material que está fermentando. E para resíduos de cervejaria, como a cevada, descontamos 5%. Ou seja, a perda por aquecimento é menor do que a perda por aquecimento via fermentação na silagem. Então, aqui embaixo, isso aqui a gente está relembrando, é a equação que estima a concentração de energia metabolizável fermentável. Está muito pequeno para vocês aí? Não, né? Então, que é a concentração de energia metabolizável do alimento, aqui, menos um fator, que é a quantidade de megajoule que tem que ser descontado para cada grama de extrato etéreo contido por quilo de matéria seca. Então, se a gente tiver 10 gramas por quilo de matéria seca, 10 vezes 0,035, daria 0,35. Como ele está negativo, vai ser subtraído do valor original da energia metabolizável. E, lembrando que a energia metabolizável ela é calculada a partir do NDT do alimento. Então, é o NDT que multiplica 18,45 e depois a gente multiplica 0,82. Então, só para a gente lembrar aqui, o cálculo é o NDT que multiplica 18,45. Isso aqui é energia digestível, que multiplica 0,82. Isso aqui é energia metabolizável. Tá? Só o lembrete como a gente chega na energia metabolizável aqui. Ok? Joinha? Então, se o alimento, além dessa perda energética, na verdade, essa perda não é que o alimento perdeu essa energia, é que a energia do extrato etéreo não está disponível para a ação microbiana, mas ela está disponível para a digestão intestinal. Ok? Além dela, quando o alimento é fermentado, silagem, a gente tira 10% da energia metabolizável original. Tá? E se for um resíduo de cervejaria, ao invés de tirar 10%, a gente tira 5%, que é 0,05 vezes a energia metabolizável original. Ok? Clarinho, né? Então, vamos lá. Estamos calculando aqui a quantidade de energia metabolizável fermentável, né, por quilo de matéria seca. Isso é uma concentração, por isso que está entre colchetes. Ok? Agora, vamos falar da determinação das exigências de energia, tá? Que são chamadas de exigência, de requerimento ou necessidade. Se vocês me perguntassem qual das três formas seria mais adequada de usar, seria necessidade. Porque o animal não exige nada. Ele tanto não exige que, se faltar para ele, ele perde peso. Então, ele não exige. Né? E também ele não faz um requerimento. Essa palavra requerimento vem da tradução do inglês de requirements, né? Que também do português ele não faz um requerimento propriamente dito. Então, o que ele precisa é o que ele necessita. Então, são as necessidades de energia metabolizável, né? Que também é muito comum a gente encontrar nos livros como exigência. Tá? Mas aí eu estou fazendo essa consideração. Então, a primeira necessidade ou exigência líquida de energia é a exigência do metabolismo do jejum, também chamado de metabolismo basal, que é calculada como? Com essa função aqui que a gente viu na aula passada, que é 0,53 megajoule para cada quilo de peso de corpo vazio metabólico. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega o peso vivo e divide por 1,08. Esta é uma aproximação que foi usada pelo sistema FRC para estimar o peso de corpo vazio.
que é o peso vivo menos o conteúdo digestivo. Tá? Isso é peso de corpo vazio. Quando a gente eleva este peso à potência 0,67, ela é uma busca do peso metabólico. Mas, professor, o peso metabólico não é elevado a 0,75? É, mas para efeito desta regressão matemática em particular, no sistema FRC, é usada a potência 0,67. Tá? Nos estudos que estimaram a potência do 0,75, existia uma variação entre espécies, mas a potência que melhor se aproximou das observações práticas é o 0,75. Mas, para o modelo AFRC, a potência 0,67, ela foi mais assertiva, tá? Por isso que ela está sendo utilizada nesse caso. Então, quando a gente faz o cálculo interno aqui, eu estou considerando animais castrados ou fêmeas, né? Agora, se eu estiver falando de touros, animais, aqui no Brasil a gente fala animais inteiros, que são os animais não castrados, né? Eu não sei que terminologia comumente se usa em Moçambique. Então, tem um fator aqui. É a mesma. Oi? Dizer que é a mesma. Animais inteiros, machos inteiros. Ok, então aqui vai dar 1,15, né, se for animais inteiros, tá? Esse detalhamento de qual fator, qual o valor desse F aqui, ele está explicado lá no livro do FRC, que eu compartilhei com vocês, tá bom? Mas isso em cada situação a gente vai discutindo. Bom, essa equação de cima, ela tem um resultado, que é em megajoule por dia. Então, eu vou colocar assim, a unidade aqui é megajoule por dia. Por que por dia? Porque a exigência nutricional é a quantidade de nutriente que o animal precisa para um período de 24 horas. Então, a exigência ela é calculada para um ciclo de 24 horas, por isso que ela vai ser quantificada aqui em megajoule por dia. Tá? Agora, além do metabolismo basal, metabolismo do jejum, a gente tem o acréscimo de atividade. O primeiro A aqui é de acréscimo, o segundo é a AT de atividade. O sistema AFRC, ele sugere para bovinos de corte em confinamento um cálculo 0,007 vezes o peso vivo. E para bovinos leiteiros confinados, ele sugere 0,0095 vezes o peso vivo. Agora, o professor Benco, que no caso sou eu, né? Hoje o Juan não está aqui, ele está viajando de Lima para o Brasil, vai passar 3 meses aqui. Então, ele tá em trânsito, né? Então, o que eu estou sugerindo para vocês? Que quando trabalhar com bovinos de corte em piquetes, em pastagens, ao invés de fazer essa conta de cima, usa 15%, 0,15 vezes o metabolismo do jejum. Esse cálculo de cima todo aqui, ó. E se for pastagem muito extensiva, o animal anda demais, você usa 0,20 vezes o metabolismo do jejum. É uma dica, funciona bem, ok? Se a gente transformasse esse cálculo aqui numa constante que multiplica o peso vivo, a gente viu na aula passada que isso daria 0,012, né? Aproximadamente, tá? Então, como é que se calcula a exigência de energia líquida de mantença? Ela é o metabolismo do jejum mais o acréscimo de atividade. Reparem que aqui eu usei o L de líquida. Tá? A exigência de energia líquida de mantença. Então, colocando todo mundo numa mesma equação, ficaria energia líquida de mantença é igual ao fator, que seria 1,15 para animais inteiros. Mas se não for animal inteiro, esse fator vale 1, então ele some.
Então, fica 0,53 vezes o peso vivo dividido por 1,08 elevado a 0,67. Fecha cochetes. Mais 0,15 vezes o metabolismo de jejum, se for para animais em piquetes. Tá bom? Então, como o sistema FRC opera com o nível de metabolizável, então aqui está a equação da energia líquida, mas a gente precisa transformar esta exigência que está em energia líquida em energia metabolizável. Então, eu preciso dividir este valor da energia líquida pela eficiência de uso da energia metabolizável para a líquida. Então, se a eficiência for metade, eu preciso dar o dobro para chegar com a metade no líquido. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a exigência de energia metabolizável de mantença, agora eu mudei de líquida para metabolizável, ela é a exigência líquida dividido pela eficiência do uso da energia para mantença. E no caso da energia de mantença, o valor médio que a gente usa é 0,678. Então, eu vou dividir todo o resultado dessa conta toda, eu vou dividir por 0,678, ou seja, se eu preciso de 40 unidades aqui no líquido, eu vou ter 40 dividido por 0,678. Ponto 40 dividido por 0,678, eu preciso dar 58,99. Porque 58,99 vezes 0,678, que é a 67,8%, me daria os 40. Ok? Todo mundo entendendo aqui? Acompanhando o raciocínio? Ok. Então, vimos também que o crescimento microbiano ruminal pode ser estimado. Ele não só pode, como deve, como é o princípio da formulação, é a gente quantificar o potencial de crescimento microbiano e equilibrar o ambiente ruminal para depois equilibrar o ambiente para o animal, o saldo digestório para o animal, né? Então, como é que a gente veria isso aqui? Eu vou explicar isso aqui da seguinte forma. Esse desenho, todo mundo já está se acostumando, né? Então, é o desenho aqui do retículo rumen. Tá? Aqui dentro do desenho retículo rumen, vamos olhar para essa parte. Então, aqui é a cabeça do bicho, a entrada, boca, esôfago, entrando a folha aqui. Entrando o capim. Essa folha, ela está representando todos os alimentos, tá? Em geral. Podia ser uma ração ou os alimentos. Então, a gente sabe que todo alimento ele tem uma fração orgânica constituída de carboidrato, proteína e óleo, né? E esses três componentes orgânicos, eles têm energia. Então, uma parte da energia que esse alimento contém é a energia que a gente está chamando aqui de energia metabolizável fermentável, que é aquela fração da energia metabolizável que a gente desconta, ou o óleo que está presente, ou se houve fermentação, aquecimento, a gente tem aqueles descontos de 10% ou 5%. Então, o alimento que entra no rumen, ele tem uma concentração, uma quantidade de energia metabolizável disponível para a atuação da flora microbiana, dos micro-organismos ruminais, majoritariamente as bactérias. Elas vão colonizar esses carboidratos, essas proteínas, enzimaticamente elas vão quebrar ligações químicas e vão liberar lá o que a gente chama de ATP, em processos fermentativos. E nesta fermentação, gerando ATP, retirando ATP da matéria orgânica, os micro-organismos podem usar esse ATP como fonte de energia. Então, a fonte de energia do micro-organismo, ela vem da fermentação de carboidratos e proteínas. Já já eu vou fazer uma retificação da minha fala, tá? Só para ser um pouco mais rigoroso. Mas, por enquanto, eu estou falando fermentação
de carboidratos e proteínas. A proteína, efetivamente, ela não fermenta, ela degrada. E o que sobra da degradação é que fermenta, tá? Mas vamos pensar que o micro-organismo está tirando energia dos carboidratos e de uma fração das proteínas, e essa energia, como ATP, vai fornecer energia para os micro-organismos. Então, aqui tem uma bactéria central que está se multiplicando. Então, essas bolinhas em azul é a multiplicação bacteriana aqui. Então, para que ela consiga se multiplicar, ela precisa de energia e ela precisa também de proteína. Na verdade, ela precisa de amônia. Então, aqui, ela vai ter NH3 e aminoácidos livres. Porque da degradação da proteína, você gera peptídeos, depois os peptídeos continuam degradando, eles geram aminoácidos livres, esses aminoácidos são desaminados, sai o NH2 e vira NH3, e aí então você gerou, você degradou. A gente lembrar dessa passagem, tá? Rapidinho. Aqui embaixo. Vou vir aqui embaixo. Então, vamos escrever assim, ó. A proteína, ela é uma cadeia bem longa de aminoácidos ligados entre si. Essa cadeia, ela é tridimensional, ela tem ramificações. Então, essa molécula pode ter 400, 1000 aminoácidos, às vezes mais, né? Então, no processo de degradação da proteína, isso aqui é quebrado. Então, você tem aqui agora um peptídeo. No meu desenho aqui, como são 3, eu tenho 2 tripeptídeos aqui, né? Que eu vou chamar aqui de peptídeo. Peptídeo. Então, eu tenho um peptídeo que veio de cá e tenho outro peptídeo que veio de lá. Se eu continuar esse processo de degradação, a gente vai chegar a aminoácidos livres. Aqui eu ainda tenho o que a gente está chamando de aminoácidos livres. E o aminoácido livre, ele pode ser degradado, porque a molécula dele, eu vou representar ela assim, ó. E aqui tem um NH2. Peraí que a Anne está chegando. Boa tarde, Anne. Então, tem um NH2 aqui, vamos colocar os hidrogênios. Um OH, hidrogênio, OH, hidrogênio, hidrogênio, ok. Então, a degradação do aminoácido vai liberar, vai pegar esta amônia, esse NH2, essa amina, vai tirar, e daqui, essa amina NH2, mais um H+, que está lá no ambiente ruminal, vai gerar lá um NH3, que é a amônia. Então, a degradação da proteína é a quebra da cadeia carbônica até peptídeo, depois a quebra até aminoácido, depois a deaminação, que é a retirada do radical amina, do cetoácido, que vai liberar o NH2, que vai reagir com H+, e vai formar o NH3, que é a amônia. Então, quando a gente olha aqui em cima, eu coloquei a proteína degradável no rumen, formando aminoácidos e amônia. Então, são níveis do processo de degradação da proteína. Então, os micro-organismos que fermentam a fibra, eles usam 100% de amônia como fonte de nitrogênio.
Os micro-organismos que fermentam amido, eles utilizam 25% como aminoácidos e 75% como amônia. Certo? Então, existem populações microbianas que, se tiver aminoácido livre no ambiente ruminal, ela consegue usar e ela cresce melhor, com mais eficiência. Se não tiver, ela vai crescer com menos eficiência usando apenas amônia. Mas os micro-organismos que degradam as fibras, né, o FDN, aí ele vai usar a fonte amoniacal como fonte exclusiva. E aminoácidos livres e amônia são derivadas da fração degradada da proteína do rumen. Tá claro? Ok, Manuel? Acompanhando, né? Beleza. A proteína não degradável, quer dizer, ela não vai ser quebrada no rumen e vai passar direto aqui pelo retículo, orifício retículo basal, e vai lá para o intestino delgado. E lá ela vai ser digerida, como a gente viu na aula passada. Então, pessoal, para que haja o pleno crescimento microbiano ruminal, eu preciso de uma forma para equilibrar a disponibilidade de energia com a disponibilidade de nitrogênio. Esta proporção de energia e nitrogênio é que vai fundamentar o equilíbrio do balanceamento ruminal. Felicidade, doutora Felicidade, pode falar, por favor. Me chama por Felicidade. Não, eu queria perceber, esta proteína não degradável no rumen, então ela representa a segunda fonte dos aminoácidos disponíveis para o animal. É uma fonte de aminoácidos? Fonte é uma fonte de aminoácidos disponível para o animal. Para o animal, ok. E é uma fonte muito importante, né? Então, existem alimentos que eles têm uma baixa degradabilidade da proteína no rumen, mas a digestibilidade dessa proteína no intestino é alta. Por exemplo, a proteína do milho. Só 40% da proteína do milho é degradada no rumen, 60% dela é digerida no intestino. De 30% a 40%. Tá? Mas a gente vai... Então, essa aqui isso é uma fonte. A PDR, que é a proteína degradável no rumen, ela é um parâmetro importante para a flora microbiana ruminal, porque a gente precisa entender que existe um mecanismo de equilíbrio entre a oferta de energia fermentável com a quantidade de proteína degradável no rumen. Tá claro? Por que existe isso? Porque a gente precisa equilibrar isso para que o crescimento microbiano aqui, para que o Y seja máximo. Então, para que a gente faça esse Y ser o máximo possível, ser elevado, eu preciso equilibrar isso aqui. Então, não adianta eu dar uma fonte de nitrogênio que tem rápida degradação e absorção e uma energia fermentável muito lenta. Então, quando eu pego uma fibra muito dura, que fermenta muito lentamente, e coloco ureia, a ureia rapidamente some do sistema. E a velocidade de liberação de energia da fermentação da fibra é muito lenta. Então, acaba que não casa muito, né? As velocidades aí, ok? Beleza? Já já eu vou voltar nesse 6 quilos de cana aqui, tá? Que isso vem numa discussão a posteriori aqui. Então, quem é que passa para o intestino delgado? O crescimento microbiano que veio do PDR vai passar e a proteína não degradável no rumen vai passar. Então, as duas, quando chegarem no intestino delgado, quando chegar aqui no intestino delgado, tanto a proteína
microbiana e a proteína não degradável no rumen, elas serão digeridas e vão gerar aminoácidos. Essa setinha aqui é para indicar que os aminoácidos estão sendo absorvidos. Então, eu tenho duas fontes de proteína sendo digerida e absorvida. Aquela que degradou no rumen e virou micro-organismo, passou para o intestino delgado, foi digerida. E aquela que não foi degradada no rumen, passou para o intestino delgado e também foi digerida. Então, vejam bem, é plenamente possível a gente formular uma dieta onde, majoritariamente, a fonte de proteína dessa dieta é de proteína não degradável no rumen, como eu posso formular uma dieta onde, majoritariamente, a fonte de proteína ali é proteína degradável no rumen. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, o que eu estava testando era isso. Então, eu fazia dietas que forneciam a mesma quantidade de proteína metabolizável, exatamente a mesma. Só que em uma delas eu trabalhava com alto PDR e a outra eu trabalhava com alto PNDR, que é a proteína não degradável no rumen. Entendeu? São dietas completamente diferentes que vão exigir, desafiar o metabolismo de uma forma diferente. Porque se eu diminuir a proteína degradável do rumen na minha formulação, o que tende a acontecer é que a fermentação das frações fibrosas, elas tendem a se reduzir. E eu vou extrair menos energia da fibra do que eu poderia extrair. Mas a pergunta que eu fiz no meu doutorado foi: tudo bem, todos os sistemas de nutrição falam isso, mas ninguém mediu. Eu quero saber até que ponto eu posso restringir a proteína degradável no rumen sem comprometer a fermentação da fração fibrosa, ou seja, mantendo o desempenho animal. Então, na minha tese, eu levei essa condição ao extremo. Eu fiz uma dieta com altíssimo PNDR e baixa degradabilidade ruminal para ver até que ponto a fibra seria fermentada. E fiz, logicamente, o inverso, com alto proteína degradável no rumen e baixo proteína não degradável no rumen. Ok? Estão entendendo isso? Então, se aí em Moçambique você pode usar farinha de carne na suplementação de bovinos? E qual foi? Não, eu estava a perguntar, professor, qual foi a resposta do seu trabalho? Ela é complexa, tá? Mas, grosso modo, Felicidade, para bovinos de corte, a gente pode diminuir a PDR até 25% a 30%, sem nenhum prejuízo. Ok. Do ponto de vista da energia. Okay. Tá? Quando a gente rodar a matriz, na matriz você vai ver que eu coloquei lá uma variável aonde a gente vai mexer com isso. Porque vai ter situações onde vai sobrar proteína degradável e essa sobra custa caro. Então, eu vou diminuir a proteína degradável, tirando proteína da flora microbiana ruminal. Mas aí os sistemas de nutrição vão falar: espera aí, você está tirando o PDR da formulação, a fermentação da fibra vai ser prejudicada. Aí a minha resposta é a seguinte: o que eu vendo para o frigorífico? Boi ou bactéria? Eu vendo boi. Então, não me interessa a bactéria, desde que ela consiga fermentar a fibra numa escala suficiente para o desempenho do boi. Eu não quero que a bactéria bata recorde de crescimento. Eu quero que o boi ganhe peso dentro da escala que eu preciso. Entendeu? E aí eu piso no pescoço da bactéria mesmo. Eu só vou fazer crescimento microbiano na exata medida em que eu precise fazer isso.
Com gado de leite, a tolerância da redução da PTR é menor. Então, caprinos leiteiros e bovinos leiteiros, a gente teria que seguir mais à risca a recomendação. Agora, para animais de corte, produção de carne, dá para reduzir mais a PDR. Ok, Felicidade? Obrigada, ok. Então, vamos para o desenho ilustrativo. Manuel, pode falar. Sim, sim, professor. Aí, voltando para o esquema, pode descer o esquema um pouco, subir mais um pouco. O esquema do. Sim, sim. Aí mesmo. Então, quer dizer que aí, a proteína não degradada é reaproveitada no intestino Ela é delgado, nesse digerida, caso. absorvida e faz parte da proteína que o animal está absorvendo para ganho de peso. Ela é importante. É muito importante. Bypass. Ela é uma bypass. Como diz a Não, felicidade? bypass. Faz o bypass. ok. O que é a proteína bypass? É a proteína que passou sem ser degradada. Esse bypass, ele pode acontecer porque ela passou rápido, ele pode acontecer porque ela foi protegida por alguma substância, né? Então, Sim. a proteína bypass, ela aumenta a eficiência proteica da dieta. Porque a digestibilidade intestinal da proteína que passa direto é maior do que a digestibilidade intestinal da proteína microbiana. A proteína microbiana, digestão intestinal, é de 80%, 83%. E a proteína bypass é de 90%. Ok? Então, assim, é muito eficiente. Então, qual é o tipo de proteína que vale a pena que vire proteína microbiana? É uma proteína de baixa qualidade. Então, a proteína de capins, fonte de nitrogênio não proteico, essas proteínas, quando viram proteína microbiana, isso é um ganho em qualidade. Agora, quando você usa proteínas nobres, como a proteína da soja, a proteína do milho, a proteína de um grão, e ela vira proteína microbiana, você tem uma certa perda da qualidade do perfil de aminoácidos da proteína original. É como se, deixa eu desenhar aqui embaixo. Eu passo rápido para ninguém desistir da aula e ir embora, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, pensa assim, ó. Você tem uma proteína boa. Você tem uma proteína Soja média boa. e uma proteína ruim, tá? O que vai definir se a proteína é boa, média ou ruim é a qualidade dos aminoácidos que ela tem. Então, essa aqui, ela tem muitos aminoácidos essenciais. Essa aqui é mais ou menos os aminoácidos essenciais. E essa aqui é baixa em aminoácidos essenciais. Então, o que acontece? Nesse grupo de cá, a gente tem nitrogênio não proteico e a proteína dos capins, das gramíneas. Aqui, a gente tem a proteína microbiana, ruminal. E aqui a gente tem proteína verdadeira dos concentrados. Então, veja bem, quando o animal está comendo ureia, está comendo uma proteína de baixa degradabilidade, a proteína de uma gramínea, e essa proteína ela é degradada, e a amônia
gera um aminoácido microbiano que gera uma proteína microbiana, eu melhoro a proteína vindo daqui para cá. Mas quando eu pego uma proteína muito nobre, como a proteína do farelo de soja, que tem muita metionina, e ela degrada, ela vai produzir uma proporção de aminoácidos microbianos que tem menos metionina do que aqui. Então, ela perde um pouco na concentração de aminoácidos essenciais. Então, é como se ela ficasse um pouquinho pior, entendeu? Em termos de qualidade do perfil de aminoácidos. Tá? Então, a proteína de escape ruminal, por isso que eu perguntei, a proteína da farinha de carne, aquela que é produzida no frigorífico, ela pode ser usada para a suplementação de bovinos aí em Moçambique? Alguém sabe me dizer? Porque a proteína de carne, ela é 80% não degradada no rumen. Então, ela vai passar direto para o intestino. E ela vai levar o quê? Você vai ter uma proteína de excelência, de qualidade. Então, toda vez que você suplementa os bovinos, os ruminantes em geral, com uma proteína de farinha de carne, o apetite aumenta demais, o desempenho aumenta demais, porque é uma proteína extremamente nobre. E eu tenho um livro, eu podia ter trazido ele aqui, está lá na universidade, que eu achei numa livraria que a gente chama de Sebo, que vende livro velho. É o primeiro livro escrito em língua portuguesa, escrito e publicado na cidade do Porto. O autor chama Baganha, o primeiro livro de zootecnia, de 1878. E aí ele fala o seguinte, ele fala que lá no Porto, os bovinos que faziam o transporte das cargas, eles eram alimentados com as palhas que sobravam do transporte, das cargas, né? E eles forneciam resto de pescado para os bovinos. E aí ele diz que quando os bovinos comiam o resto dos peixes, dos pescados, parecia que eles tinham os estômagos fortalecidos, eles comiam mais a palha e digeriam muito melhor a palha. Isso é uma citação de 1878, no primeiro livro de zootecnia em língua portuguesa, editado na cidade do Porto, por Baganha. E aí eu citei esse autor na minha dissertação de mestrado. E uma pessoa levantou a mão e falou, Guilherme, você fez uma citação aqui, está errada a data. Você colocou 1878. Eu falei, não está errada, o livro está aqui. É esse mesmo. Então, este efeito da proteína, por que o pescado ele fazia os animais parecerem terem os estômagos fortalecidos? Porque a proteína do pescado ela é de alta PNDR, quer dizer, ela é bypass, ela não degrada no rumen, e quando ela era digerida no intestino, ela fornecia uma quantidade de aminoácidos essenciais muito alta, e isso favorecia o metabolismo, o desempenho, ativava o metabolismo, ativava o apetite, lembra da aula de fome e apetite? Ativava o apetite, e aumentando o consumo, melhorava muito o desempenho, a condição corporal desses animais. Ok? Entendeu, Manuel? Então, vamos lá, vamos para a nossa gangorra. Então, o que é balanceamento? Balanceamento evoca uma balança, né? Evoca uma gangorra. Então, vamos pensar na seguinte situação. De um lado desta gangorra, todo mundo conhece isso aqui por balança, né? Sabe aquele que tem no parque que as crianças brincam? Senta cada um de um lado? Como é que chama aquilo? Gangorra, não é? Aí em Moçambique. Chamamos balanço. É o Oi? balanço. Balanço? Acho que é o balanço. O balanço não é aquele que fica pendurado na corrente ou na corda?
Então, mas todo mundo já viu esse. Senta um menino de cada lado, né? E aí eles ficam fazendo assim, né? Faz um joinha para eu saber que viram. Ok? Ok. Então, vamos colocar de um lado dessa balança, a gente tem a ingestão de energia metabolizável fermentável. Por quê? Porque é a energia metabolizável fermentável que vai gerar ATP para o crescimento microbiano. Ok. Então, essa energia metabolizável fermentável, quer dizer, a quantidade de energia que entra no rumen fermentável, ela multiplica o potencial. Lembra que o potencial, ele era gramas de proteína bruta microbiana que cresce para cada unidade de energia que entra no rumen? Então, se entra uma unidade, cresce 10 gramas de proteína. Se entra duas, cresce 20. E se entra 100, né? Então, cresce 2.000, ok? Então, é a ingestão de energia vezes o potencial. Esse lado de cá, ele está estimando o potencial de crescimento microbiano ruminal. O lado esquerdo da balança está estimando o potencial. Então, é a ingestão de energia que multiplica o potencial de crescimento microbiano. Ah, então eu descobri que dá para crescer 500 gramas de proteína bruta microbiana. Ok. Para que eu tenha crescimento de 500 gramas, do lado de lá, o animal precisa ingerir proteína degradável no rumen igual ao potencial. Então, eu preciso fornecer 500 gramas de proteína degradável no rumen para poder crescer 500 gramas de proteína microbiana. A proteína microbiana não nasce do além. Ela não é uma geração espontânea. Eu tenho que dar energia e proteína para que haja esse crescimento. E o que é o balanceamento para o rumen? O que é o coração do sistema de formulação do AFRC? É você equilibrar a proporção dos ingredientes que entram na dieta, que geram um potencial de crescimento microbiano, com a quantidade de proteína degradável no rumen que cada um desses ingredientes está fornecendo no ambiente ruminal. Então, todo alimento, cada alimento individualmente, ele contribui para uma quantidade de energia fermentável e PDR no rumen. Então, eu tenho um alimento que tem alto PDR e baixa energia. Eu tenho um alimento que tem alta energia, baixo PDR. Eu tenho um alimento que é mais ou menos mediano, os dois. Eu tenho alimento de todo jeito. É por isso que a gente precisa combinar os alimentos para ajustar essas proporções, para equilibrar a quantidade de energia que eu tenho para crescimento microbiano com a quantidade de proteína que eu estou disponibilizando para o crescimento microbiano. Então, o que vai garantir, isso é seríssimo, o que vai garantir que uma dieta seja considerada uma dieta balanceada é ela está equilibrada do ponto de vista da energia e da proteína no ambiente ruminal. Primeiro. E depois que este equilíbrio consiga entregar para o animal a quantidade de energia e proteína metabolizável para o desempenho que foi calculado. Então, o que faz uma ração ser considerada uma ração balanceada não é se ela tem 24% de proteína, 20% de proteína, 18% de proteína, se tem tanto de NDT. Isso você está dizendo qual é a concentração de um determinado nutriente. Agora, para que a ração, a dieta, seja considerada balanceada, ela precisa respeitar este equilíbrio ruminal e depois metabólico do animal. Ok? Pessoal,
me dá licença um segundo, eu vou atender a professora Lina, que está me ligando da Colômbia, para resolver o problema desse aluno que está vindo do Peru para cá. Oi, Lina. Boa tarde. Pode, tudo bom? Ô, Lina, eu estou dando aula para o pessoal de Moçambique. É muito urgente? Mas na hora que terminar, 4 horas eu te ligo, tá? Então tá, obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Eu atendi porque podia ser uma emergência, tá? E aí, como tem gente em deslocamento, então a gente fica com receio. Entendeu o que é o princípio da formulação? Então, se você está dando, por exemplo, cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar ela traz sacarose e ela traz a fibra. A sacarose fermenta muito rápido, a fibra fermenta devagar. Então, você vai ter velocidades de liberação de energia metabolizável fermentável diferente. Você vai ter uma liberação muito rápida da fermentação do açúcar, da sacarose, depois essa fermentação cai e continua uma fermentação muito branda, muito lenta da parte fibrosa, porque a fibra da cana tem uma fermentação muito baixa, muito pequena. Então, o que interessa da cana-de-açúcar, eminentemente, é a sacarose, certo? Então, se eu tenho uma liberação de energia rápida por causa da sacarose, eu preciso entrar com uma fonte de nitrogênio rápida. Por isso que a gente geralmente associa a ureia à cana-de-açúcar, porque a ureia ela libera amônia muito rapidamente no ambiente ruminal. Só que outras fontes de proteína degradável, como o farelo de soja, né, também degradam relativamente rápido, logicamente mais devagar que a ureia. Mas poderia ser uma associação interessante. Pode falar, Manuel. Manuel, pode falar, você levantou a mão. Está mudo, Manuel, o microfone. Seu microfone está mutado. Bom, eu vou seguir aqui, tá? Se o Manuel. Então, assim, para que eu avance aqui, todo mundo entendeu essa gangorra? Então, o que a gente quer, em primeira instância na formulação, é equilibrar a entrada de energia fermentável com a proteína degradável no rumen, certo? Então, quando eu faço isso com 2 alimentos, com 3 alimentos, é fácil. Mas e quando eu tenho que ponderar isso com 20 alimentos? Então, começa a ficar complicado o cálculo. E aí, por isso que a gente vai usar uma matriz no Excel, né, para fazer isso. Então, vamos lá. O core. Core é o Professor. coração. Oi, Professor, pode falar. assim, quando estava a falar, acho que estou a perder esse problema da internet. Quando estava a falar, por exemplo, quando fornecemos a cana-de-açúcar, falava de sacarose, que rapidamente pode se fermentar, mas a fibra que depois vai baixando. Mas quando nós adicionamos a ureia, é que essa degradação vai aumentar. Será aí aumenta o coeficiente de podemos dizer que aumenta o coeficiente de digestibilidade da cana? Por alguns Não, autores Manuel. dão Muito, o coeficiente de muito. digestibilidade zero. É irrelevante, assim, é muito pouco essa variação. Tá? O que vai Essa variação do acontecer coeficiente de digestibilidade. é, no caso da Tá cana, bem.
no caso Sim, da sim. cana. Estava a falar exatamente, especificamente para a cana-de-açúcar. Isso. O que você tem que lembrar é o seguinte, que você fornecer proteína ou não afeta muito mais o nível metabólico do animal, o apetite dele, a vontade de comer, do que a degradabilidade da fração em si. De gramíneas e capins, existe uma melhora, tá? Mais significativa. Mas da cana-de-açúcar não, e de capim muito maduro, depois de sementeado, também não. Por quê? Porque a taxa de degradação dessa fibra, que está muito lignificada, é muito baixa. Então, a presença do nitrogênio ali não vai aumentar a taxa. O que vai acontecer é que você pode aumentar a população microbiana atuando sobre a fibra. Mas a taxa específica de digestão da fibra em si, não. Tá? Você pode ter um pool maior de micro-organismos ali. Então, vamos lá. O coração do princípio de formulação do AFRC está em equilibrar a ingestão de energia metabolizável fermentável com a ingestão de proteína degradável no rumen. Gente, se na aula de hoje a gente conseguir entender isso aqui, de fato, a gente deu um grande avanço, um grande salto na concepção do que significa você ter uma dieta balanceada. Tá? Então, a proteína degradável no rumen, a gente está chamando de PDR. A proteína não degradável no rumen, eu coloquei um tio em cima do N, de proteína não degradável no rumen. Deixa eu colocar um acento aqui, porque senão... E aqui a PM seria a proteína metabolizável, que é a fração que é absorvida lá no intestino delgado, depois da digestão intestinal. Aquilo que, de fato, o animal absorve lá a nível de enterócito das células intestinais. Ok? Então, quando viu lá, PDR, proteína degradável no rumen, PNDR, proteína não degradável no rumen, e PM, proteína metabolizável. Tá? Então, o que acontece aqui nas gramíneas tropicais? Nas gramíneas cujo ciclo fotossintético sofreu adaptação, que a gente chama de metabolismo C4, metabolismo fotossintético C4. Essas plantas, aqui eu desenhei aqui a planta brotando, ela novinha, aqui numa fase intermediária, então eu poderia falar que aqui ela está com 10 dias de brotação, aqui ela está com, vamos dizer, de 25 a 30 dias de crescimento, e aqui eu estou com uma planta aí de 50 a 60 dias de crescimento. Logicamente que isso depende da época do ano. Tem época do ano que a planta vai sementear mais cedo, tem época do ano que ela vai demorar mais para emitir o pendão floral, né? Tá? Mas, grosso modo, entenda assim, ciclo inicial do crescimento, do estádio vegetativo, depois um ciclo, uma fase intermediária e uma fase mais madura, a fase já em senescência, né, secando. Então, o que a gente tem aqui? Baixa oferta de matéria seca, alta proteína bruta e alta energia metabolizável. Esse alta é dentro da possibilidade biológica dos capins, tá? Então, uma gramínea tropical, ela vai variar aqui, por exemplo, entre 55% e 58% de NDT. Aqui ela vai estar entre 52% e 55% de NDT. E aqui ela vai estar entre 40% a 50% de NDT. Às vezes até menos, né? Às vezes até menos que 40% de NDT aqui. Então, o que eu estou chamando de alto é alto dentro da possibilidade
que normalmente a gente tem nas gramíneas, tá? Aqui eu estou falando das plantas forrageiras, ok? Se eu estivesse falando de concentrados, de resíduos de frutos, né? De processamento de... Aí eu estou falando de outros níveis energéticos maiores que esse, ok? Se eu estivesse falando de palhadas, de resíduos agrícolas, eu estaria muito mais para esse lado de cá, né? O lado do 40-50, tá? Então, aqui, por que a gente não usa pastejar aqui? Porque a planta ainda não cresceu, a lotação animal é muito baixa, quer dizer, a oferta de alimento é muito baixa por hectare, não compensa. Então, eu preciso deixar essa planta se desenvolver. Então, se eu coloco o animal para comer nessa situação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma baixa ingestão voluntária, baixo consumo, né? E tem pouca fibra aqui, pouco FDN. Ah, se tivesse acesso a muito material colhido nesse estágio, comeria muito? Comeria, porque a fibra é baixa. Mas se o animal tiver que colher pela dificuldade de colheita, pela baixa oferta, a densidade de planta, o rendimento de bocado é pequena, então ele não vai conseguir comer muito, né? Então, nessa fase, a proteína é maior. Por quê? Quando a gramínea ela brota, basicamente ela sintetiza na brotação toda a proteína que a folha tem. E depois essa folha se elonga, cresce e dilui essa proteína que estava concentrada ali. Entendeu? Por isso que a concentração de proteína na folha recém-criada, recém-crescida, é maior. Porque depois ocorre uma investidura em síntese da parte fibrosa da planta, e essa proteína é diluída, então, com o alongamento da folha. Tá? No nível intermediário, você já tem uma oferta de matéria seca adequada, né? Então, aqui já, normalmente é a fase que a gente prioriza a entrada dos animais na pastagem, né? Ontem, um colega de vocês compartilhou fotos aí de colheita de pasto, né? Mais ou menos nessa fase aqui, né? De braquiárias, né? De outros capins. Esse teor de proteína é menor do que o de cá, porque esse aumento da biomassa diluiu a proteína, só que essa diluição ela é maior ou menor dependendo da fertilidade do solo, dependendo da espécie forrageira e dependendo do manejo nutricional que você está dando de adubação, né? E aí você tem aqui uma redução da energia, quer dizer, o NDT cai daqui para cá também, mas você tem um aumento da biomassa. Então, a fase de se trabalhar com os animais é essa. Você tem um aumento de consumo e o teu FDN ele começa a subir, mas ele não está no limite máximo. Ele ainda tem espaço para aumentar mais, né? E depois, quando essa planta está nessa fase mais avançada, a fase, vamos dizer, reprodutiva para frente, o que acontece com a oferta de matéria seca? Cai, boa parte da toceira, ela cria vareta, né? Você tem muita folha que seneceu, que caiu para o chão, quer dizer, a oferta de biomassa diminui, a concentração de proteína diminui muito, e a proteína que foi indisponibilizada pela lignificação e pelo aumento da fibra é muito maior, quer dizer, aquela proteína chamada de NIDA, que é aquela proteína C que a gente falou, né, nas aulas anteriores, e a energia cai bastante. Então, aqui cai consumo e o FDN fica muito alto. Isso não significa falar, mas eu não posso colocar o gado para comer nessa situação? Pode, mas o consumo voluntário vai ser baixo. Se você colocar nessa situação, pode, o consumo voluntário vai ser o mais alto possível aqui. E se você colocar nessa situação aqui, você pode também, mas o consumo vai ser baixo. Então, cada situação dessa vai definir um nível de consumo provável, possível, para aquele grupo de animais. Tá?
o ideal de se trabalhar, a gente trabalha com os animais nessa fase intermediária aqui. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque pensa numa folha jovem e uma folha mais velha. Então, uma folha jovem com 12,5 de proteína bruta, 25 de FDN. Então, ela vai ter muito A, muito B1, muito B2 e quase nada de B3 e C. Aqui são as frações de proteína. Lembra das frações? A, B1, B2, B3 e C. Aí essa planta fica velha, a folha envelhece. Então, o que acontece? A proteína dela cai para 5, a fibra sobe para 60, e aí o A diminui, o B1 diminui, o B2 diminui, o B3 aumenta e o C aumenta. O C é a fração que sai direto nas fezes. Ela é bypass? É. Só que não adianta ela chegar no intestino que ela não vai ser digerida. A fração C não é digerida no intestino. Essa é bypass total. Ela sai lá no rabo do bicho, né? Passa diretão mesmo, ok? Então, a gente tem um efeito, com o crescimento da planta, a gente tem um efeito da redução do teor da proteína e da energia, e a gente tem um efeito da modificação da onde está essa proteína. Quanto mais velha a planta, mais proteína indisponível tem. Quanto mais jovem a planta, mais proteína disponível tem. Ok? Agora, tem um outro fator que a gente precisa lembrar. É que cada uma dessas frações de proteína tem uma taxa de degradação, que a gente chama de KD. Então, o nitrogênio não proteico, ele tem um KD muito alto, 1.000.000% por hora. Ele bateu dentro do rumen, solubiliza, já vira amônia, 20% é absorvido, perdido, só 80% desse nitrogênio efetivamente vai ser usado. Tá? Os aminoácidos livres e peptídeos, que são provenientes da degradação da proteína, da parte degradável da proteína, eles têm uma taxa de degradação bem menor do que essa. Só que ainda assim é rápida. Tá? Ainda é considerado uma taxa rápida. A proteína verdadeira, mas que não está ligada à fibra, ela é disponível, ela tem uma taxa de degradação menor do que a B1, mas ela é uma taxa de degradação aí que gira em torno de 5% por hora. Então, esta proteína B2, o quanto dela vai ser degradada ou não, ela depende muito da taxa de passagem. A taxa de passagem afeta muito a B2. Ok? Agora, a B3, ela tem uma velocidade de degradação muito pequenininha. Então, geralmente, ela passa sem ser digerida no rumen e vai ser digerida no intestino delgado. Só que a B3, ela é uma fração muito pequenininha da proteína que o Cornell, atualmente, nem considera a B3. Ele joga toda a B3 para dentro da B2. Ele nem quantifica. E a fração C é zero, a taxa de degradação dela é zero, é indisponível. Então, aqui a gente, quando a planta envelhece, cai o teor, aumenta a proporção lignificada ou ligada à fibra e diminui a taxa de degradação. Ok? Estão entendendo isso? Só manda um joinha aí, que aí eu sei que... Ok. Então, vamos lá. Como relacionar a energia metabolizável fermentável com a proteína degradável no rumen? Aqui em cima, na balança, eu falei que a gente, para correlacionar a ingestão de energia metabolizável fermentável com a ingestão de proteína degradável no rumen, a gente tem que multiplicar pelo Y, que é aquele potencial de crescimento microbiano. Então, o que eu estou explicando aqui embaixo é exatamente isso. O que é o Y? O Y significa
gramas de proteína bruta microbiana que podem crescer para cada unidade de energia fermentável, aqui em megajoule, que entra ou que está disponível no ambiente ruminal. Então, se eu multiplico a quantidade de energia que foi consumida pelo Y, eu tenho a quantidade de proteína bruta microbiana que pode crescer ali. Tá claro? Ok? É por isso que quem relaciona a energia fermentável com a proteína degradável no rumen é o Y, é o potencial, porque o potencial me diz quantos gramas cresce para cada unidade de energia que foi ingerida. Então, como que a gente aplica este conceito? Então, vamos pegar aqui, gestão de matéria seca do animal. Vamos pegar aqui 6 quilos de matéria seca de cana. Esse aqui é um animal de 400 quilos, tá? Por quê? Porque esse está comendo 6 quilos, 6 dividido por 400, dá 1,5% do peso vivo. E 1,5% do peso vivo vai dar 0,067 gramas de matéria seca por quilo de peso metabólico, que eu falei que era o limite de consumo para esse tipo de fibra na outra aula. Ok? Então, vamos lá. O animal comendo 6 quilos de cana-de-açúcar. Vamos considerar que cada quilo de matéria seca ingerida de cana tem 7,62 megajoule por quilo de energia fermentável. Professor, como é que você sabe? Porque eu peguei da energia da cana, da tabelinha verde, lembra da tabelinha da aula passada? E tirei o extrato etéreo. Então, dá 7,62. Está lá na tabela. Você vai lá na tabela, está lá, energia metabolizável fermentável da tabela da cana. Então, quer dizer que a ingestão de energia metabolizável fermentável da cana vai ser o 762, que é a concentração de energia da cana-de-açúcar, que multiplica a quantidade de cana que está sendo consumida. Então, é 6 vezes 7,62. Isso vai dar 45,72 megajoule de energia metabolizável fermentável ingerida. Ok? Todo mundo entendeu isso? É a quantidade de cana multiplicado pela concentração de energia metabolizável fermentável da cana. Então, esse animal, que comendo 6 kg de cana, ele está comendo 45,72 megajoule de energia metabolizável fermentável para nesse total de cana ingerida. Ok? Então, vamos aplicar o princípio de formulação. O Y, que vai dar 8,845. Professor, como é que você sabe? Como é que a gente sabe? Como é que calcula o Y? Lembra que o Y a gente calculava assim, ó. Deixa eu afinar aqui, ó. O Y a gente calculava assim, ó. Y é igual a 7 mais 6 vezes 1 menos E elevado a menos 0,35 vezes o L. Eu tenho que calcular o L primeiro. O L da cana vai dar 1,05. Então, se eu botar 1,05 aqui, esse Y vai dar 8,845. Tá? Então, como é que foi calculado o Y? O Y foi calculado usando essa fórmula aqui. Então, eu pego o Y, que é 8,84 gramas de proteína bruta para cada unidade ingerida de energia metabolizável fermentável, vezes 45. Então, 45 vezes o 8,8 vai dar 404 gramas de proteína bruta microbiana que podem crescer neste rumen. A energia disponível para crescimento equivale a 404,39 gramas de proteína bruta microbiana. Ok? Esse 404 é o que está do lado de cá da gangorra. Então, eu poderia escrever aqui assim, 404,39 gramas.
Porque eu peguei 8,845 vezes 8,845 vezes 45, né? Não foi isso que a gente fez? Deixa eu fazer assim, ó. Aqui foi 45 vezes 8,845, que deu 404,39 gramas. É isso que a gente fez aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Agora, a gente vai aplicar o princípio do equilíbrio. Para quê? Para otimizar o crescimento microbiano ruminal. Otimizar, gente, significa fazer com que a atividade fermentativa aconteça de forma máxima, na sua plenitude, tá? Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar esse lado aqui, a gente já calculou, deu 404. Eu tenho que igualar isso com o lado de lá, que é a ingestão de proteína degradável no rumen. Então, vamos lá. Agora a gente tem que ter bem... Vamos com calma. E começa a ficar muito comprida a equação, cheia de letra, aí vocês vão falar assim, pô, agora também você está querendo que eu entenda como, né? Então, por isso que eu falei, se for olhar no celular, vai ficar míope, né? Vai ter que botar óculos. Aliás, eu não estou vendo ninguém usar óculos em Moçambique. Quem está de óculos aí? É só eu, que sou ruim da vista? Eu, Pô, não é possível. Eu já passei dos 40 faz tempo. Eu estou com eu 51. uso óculos. Então, ainda bem, tem uma para me salvar. O Eu Manuel também, não usa lá. Está tirando eu onda. também já estou acima dos 50 então, os óculos. Pois é. Então vamos lá. Olha lá. Olha só isso aqui, gente. Se vocês falarem para mim até as 9 da noite, se vocês falarem para mim assim, eu entendi isso daí. Você falou hoje, eu vou dormir contente. Então, aí amanhã, feriado, eu vou comemorar. Então, é o seguinte: o Y é esse Y aqui em cima. É o potencial. Né? É quantos gramas pode crescer de bactéria para cada unidade de energia fermentável que entra. Beleza, só que a gente tem que formular, quer dizer, eu não sei quanto que tem que ter de cada alimento ainda. Então, o que a gente vai fazer? No lugar desse ingestão de energia metabolizável fermentável, a gente coloca assim, como é que eu calculo a ingestão de energia metabolizável fermentável? Eu pego a ingestão de matéria seca do volumoso, vou multiplicar pela energia fermentável do volumoso. Então, esse vezes esse me dá a energia que vai ser ingerida do volumoso. Aí eu pego a ingestão de matéria seca do concentrado, aqui eu vou chamar de concentrado, tá? Vezes a energia metabolizar fermentável do concentrado. Então, nesse concentrado, podia ter milho, soja, trigo, aveia, ureia, o que fosse. Cada alimento que entrar na dieta vai aparecer uma dupla aqui. Consumo vezes concentração energética. Consumo vezes concentração energética. Então, vamos pensar primeiro bem simples. Vamos pensar primeiro assim, concentrado. Tá? Concentrado pode ser qualquer coisa. Eu podia botar milho, podia botar soja, mas nós vamos fazer cana e ureia. Então, o concentrado aqui não tem concentrado, é ureia. Então, nós vamos botar só ureia. Tá? Depois a gente bota milho também. Então, vamos lá. E do lado de lá da equação? É a ingestão de proteína degradável no rumen. Como é que calcula? É a ingestão de matéria seca do volumoso, igual aqui, vezes a concentração de proteína degradável no rumen do volumoso. Então, é quanto de proteína degradável o volumoso me dá, mais quanto de proteína degradável o concentrado me dá. A ingestão de matéria seca do concentrado, vezes a concentração de proteína degradável no rumen do concentrado. Então, veja bem, do lado de cá eu tenho potencial de síntese, e do lado de cá eu tenho
o que eu tenho que entregar de proteína degradável para que essa síntese seja possível ser feita. Ok? Sonista, tá ok? Sim, professor. Estou a perceber. Obrigada. Então, vamos chegar aqui, ó. Cana e ureia. Então, eu vou fazer de propósito a cana e ureia, tá? Depois a gente vai começar a colocar outros ingredientes e vai ficar cada vez melhor. Nós estamos na 8ª aula. Nós vamos ter 15. Tá? Então, vai ficar cada vez melhor. Então, vamos lá. A concentração de energia metabolizável fermentável da cana-de-açúcar é 762. É de todo tipo de cana? Não, é dessa do exercício. A cana que tem menos açúcar vai ter menos aqui. A cana que tem um Brix mais alto, mais açúcar, pode ter mais, tá? Essa cana aqui é uma cana aí de 18, 20% de Brix, tá? A proteína bruta da cana é 25 gramas por quilo, ou 2,5%. E a degradabilidade da proteína da cana é 60%. Então, 60% de 25, quer dizer, quanto que degrada dos 25 gramas por quilo de proteína? Degrada 15. Então, só 15 gramas por quilo de matéria seca é a proteína degradável da cana, ok? Beleza, ok. E a ureia? A ureia tem energia? Não, é zero. A ureia não dá energia. A ureia tem proteína? Tem. Proteína, eu botei proteína, mas ela tem nitrogênio, né, gente? Ela não tem proteína pronta, ela tem nitrogênio. O equivalente proteico dela é de 2.812,50. De nitrogênio. A ureia tem 450 gramas de nitrogênio. 450 gramas vezes 6,25 dá 2.812,50. É o equivalente proteico da ureia, tá? Todo mundo entendeu essa conta? Ok? Então, se a ureia é 45, 451 quilos, vezes 6,25. 6,25 é o fator que multiplica o nitrogênio para transformar em proteína, né? Então, você vai ter 80% do 2.812 é que vai ser aproveitado, porque 20% vai ser perdido, é perda. Né? Essa perda eu vou escrever de novo. Perda. Então, é essa quantidade de cima aqui que eu vou considerar como a que efetivamente é aproveitada. Tá bom? Porque o sistema aplica 20% de perda. Qual sistema? O sistema FRC. Tá? O Cornell e o NRC também consideram 20% de perda. Então, vamos lá. A ingestão de matéria seca do volumoso é 0,067 por quilo de peso metabólico, que dá 1,5, que dá os 6 quilos. É o bovino de 400 que eu falei. Né? Só para relacionar aqui, para vocês não perderem a referência do peso vivo e do peso metabólico, né, no consumo. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Olha que coisa legal. Y é 8,845. Vezes, abre parênteses. Aí eu vou ter o consumo de cana vezes a energia da cana, 6 quilos de cana vezes a energia da cana, fermentável. A energia aqui é fermentável. Mais o consumo de ureia vezes a energia da ureia. A energia da ureia é quanto? É zero. Ok? Então, a quantidade de ureia vezes zero é zero. Então, quem que vai ficar? 6 vezes 7,62, que vai dar 45,72. Porque aqui ficou zero. Do lado de lá ficou 6 quilos de cana vezes 15, que é o 60% de 25, mais a ureia vezes 2,250 vezes 1, que ela é 100% degradada no rumen. Então, vai ficar 90 mais 2,250 quantidade de ureia.
Então, do lado de cá, 8,845 vezes 45 dá o 404. Lembra que é o lado esquerdo da gangorra? Lá daquela balança, é o lado esquerdo, 4,404. E do lado de lá, é 90 mais 2,250 vezes a ureia. Então, eu passo o 2,250 para o lado de lá e passo 404 para o lado de cá. Vai dar 2,50 ureia. Isso aqui é álgebra, né? A ureia vai ser 314 por 250, vai dar 0,139 quilos de matéria seca de ureia, ou 139 gramas de matéria seca de ureia. Ou seja, eu preciso colocar 139 gramas de ureia para colocar o nitrogênio que falta do lado de cá. Então, o lado de cá dessa gangorra, cadê ela? Aqui. O lado de cá foi 90 mais 2,250 vezes a ureia. Né? E aí a gente fez a conta, essa ureia aqui deu 139 gramas. Então, com 139 gramas de ureia aqui, eu consigo equilibrar, fazer os 404 do lado de lá. Porque a ureia, né, ela é vezes 6,25, ok? Então, vamos lá embaixo. Beleza, agora vamos checar se essa ureia, se eu posso usar essa quantidade de ureia para um animal de 400 quilos. Então, é 139 gramas dividido por 400. Isso dá 0,3475. O limite teórico que eu passei para vocês foi de 0,25. Lembra? Quem lembra? Tá? 5? É isso mesmo. 0,35. Estava a dizer que teórico. Não, O teórico, 0,35 do é ponto de prático. vista Mas prático, o 0,25. 0,25 é que é o limite, sim. O teórico, Nessa, 0,35. o Mas teórico do que eu ponto de passei para vista... você. Assim, desculpa, Felicidade. Aham. O teórico que eu passei para vocês foi de 0,35. Sim. Sim. E o Mas disse prático, que, do 0. ponto de vista prático, temos que recomendar 0,25, porque os nossos produtores podem não ter como garantir que o animal vai comer no coxo ele sozinho. Então, para evitar Isso. acidente. Isso. O que eu estou dizendo aqui é que, na literatura, a gente encontra como limite prático 0,35 e teórico 0,50. Só que, se você trabalhar dentro desses limites, a possibilidade de você ter problema é elevada, maior. porque ia acontecer. Tá? Agora, sempre que você for utilizar ureia, você divide a quantidade de ureia por 4, aí você vai oferecer 1/4 para fazer a adaptação. Não, sim. O animal vai comer aí 3 dias. Depois ele vai comer metade, mais 3 dias. Depois ele come mais 3/4, mais 3 dias, e depois ele come tudo. Ok? Divide sempre por 4 a quantidade total e vem subindo a cada 3 dias. Tá? Fazer o fracionamento. Fazer o fracionamento. Né? Se você precisar usar 0,35, você está sob controle, você viu que todos os animais cabem no coxo, no comedouro, todo mundo tem acesso ao alimento, pode usar, sem problema. Tá? Mas para produtores, trabalha com 0,25. E sempre faça adaptação. Tá? Ovelha, o limite experimental é de 0,9. E esse eu já testei. Só que tem que ir fazendo adaptação. Tá? Para chegar nisso. Mas eu não uso 0,9, por quê? Porque é uma quantidade muito grande de nitrogênio não proteico. A excreção urinária do nitrogênio não proteico vai ser muito elevada. E para o organismo sintetizar ureia a partir da amônia excedente, ele gasta energia.
Então, a sobra de nitrogênio, ela gasta energia. E a energia eu quero usar para produção de leite, para ganho de peso, eu não quero usar para jogar ureia na urina. Tá? Outra forma de se calcular aqui, ó. Aqui eu calculei pela o potencial vezes a quantidade de cana e energia da cana, quantidade da ureia vezes energia da ureia, que não tinha, né? Mas a gente poderia fazer assim também. Aqui é só para ilustrar, tá? Eu poderia pegar, ó, 8,84 é o potencial. Eu quero para cada quilo de cana. Quer dizer, para cada quilo de cana, quanto de ureia tem que pôr? Então, botei 1 quilo de cana vezes 7,62. E do lado de lá, eu botei 1 quilo de cana vezes 15, que é a proteína degradada da cana, mais a ureia vezes 2,50. Aí, resolvendo igual, fica 23 gramas de ureia por quilo de cana. Então, se eu vou dar 6 quilos de cana, é 23 vezes 6, que dá 138 gramas de ureia. Entendeu? Então, aqui eu calculei para 1 quilo de cana, e lá eu já calculei para os 6 quilos de cana que está sendo usado. Ok? Vocês compreenderam isso aqui? Então, aqui em cima, ó, se você falasse assim, eu entendi, professor. Então, se eu fosse colocar milho aqui, eu teria que colocar aqui assim, eu vou escrever em azul, mais a ingestão de matéria seca do milho, que multiplica a concentração de energia metabolizável fermentável do milho. Então, eu ia ter cana, ureia e milho. E do lado de lá, eu teria mais a ingestão de matéria seca do milho, vezes a concentração de proteína degradável no rumen do milho. Então, quando o milho entra, ele entra trazendo um potencial energético e ele entra trazendo um potencial de proteína degradável no rumen. Aí você fala, agora eu quero pôr farelo de algodão. Então vai ter que entrar o algodão de cá e o algodão de lá. Eu vou usar o trigo de cá, trigo de lá. Então, cada alimento que entrar na dieta, ele vai arrumar a proporção dos demais, porque ele vai entrar contribuindo com pesos diferentes na energia fermentável e na proteína degradável no rumen. Entendeu? E o que torna a ração balanceada para ruminantes? É que você atendeu este princípio aqui. Você equilibrou energia com fermentável com proteína degradável no rumen. Esse é o coração do sistema. Ok? Então, vamos ver para onde que vai. Então, aqui no exercício... Ó, oi, pode falar. Professor, pode voltar aí nessa equação aí, onde escreveu azul, nessa equação onde estava a escrever azul. Aí. Isso. Então, o que significa? Imaginemos que queremos usar o girassol. Então, seria ingestão de matéria seca do girassol? Do girassol. Multiplicando pela energia do girassol. Professor. Oi? O girassol, aqui também passaria já? Aqui também. Sim, ok. Está bem. Então, seriam materiais a entrar, por exemplo, na dieta do aluno. Isso. Então, assim, okay. Está. Só que quando a gente começa a colocar muito alimento para calcular na mão, começa a dar muito trabalho e a gente começa a errar muito, né? E quando eu me formei, foi em 97 que eu comecei a produzir a matriz que nós vamos estudar aqui no curso, né?
Mas até então eu calculava na mão, e isso demorava muito, e eu queria fazer várias alternativas, às vezes eu ficava assim, para resolver um cálculo inteiro levava 8 horas. E aí com Excel não, a coisa foi mais rápida, né? Então dá para a gente fazer. Então vamos olhar aqui. Então agora vamos calcular o equilíbrio para otimizar a otimização ruminal com outro ingrediente. Então agora não vai ser cana e ureia, vai ser cana e farelo de soja. Tá? Só para exemplo. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o potencial, o 8,845, vai multiplicar, vai entrar ingestão de matéria seca da cana, vezes a energia fermentável da cana, mais a ingestão de matéria seca do farelo de soja, vezes a concentração de energia fermentável do farelo de soja. Farelo de soja tem energia? Tem. Fermentável? Tem. O Cornell, ele considera crescimento microbiano a partir da energia de proteína? Não. Ele trabalha só com carboidrato. Por isso que eu falo que estimar o crescimento microbiano pelo princípio do FRC é melhor. Eu considero melhor, tá? E mais fácil. Então, do lado de lá, que é o lado da proteína degradável no rumen, né? Porque aqui é o lado da energia fermentável. Então, vou até colocar assim, ó. Aqui é o lado do PDR e aqui é o lado da energia metabolizável e fermentável, né? Naquela balança. Então, a gente vai ter aqui a ingestão de matéria seca da cana, vezes o PDR da cana, mais a ingestão de matéria seca da soja, vezes, isso aqui não é mais, é vezes, o PDR do farelo de soja. Então, vamos lá. Fica 8,845, 6 vezes 7,62, farelo de soja vezes 12,77. O farelo de soja eu não sei, é o que eu quero saber, então ele fica como incógnita. Tá? Ao invés de usar X, Y, Z, a gente usa a sigla do alimento, porque olhando para a equação você sabe aonde é cada alimento. É muito mais lógico, né? Melhor. Então, e lá, 6 vezes 15, farelo de soja vezes o 500 vezes 70% de degradabilidade da proteína bruta da soja. Então, vai ficar aqui a distributiva, 8 vezes isso, que é 6 vezes 7, dá 45 aqui. Aqui vai ficar 12,77 farelo de soja, e aqui vai multiplicar 8 vezes o 45, 8 vezes 12. E do lado de lá vai ficar 90 mais 350 farelo de soja. Então, vai dar 404 mais 112 farelo de soja. Então, isso vezes isso dá o 404. Isso vezes isso dá o 112 farelo de soja, que vai ser igual a 90 mais 350 farelo de soja. Aí eu jogo o farelo de soja para o lado de lá, fica mais com menos, fica negativo. Jogo esse para lá, fica negativo. No final, fica todo mundo positivo. Então, vai ficar farelo de soja igual a 314 sobre 237, que dá 1,326 quilos de matéria seca de farelo de soja. Ou seja, eu preciso de 6 quilos de cana e 1,326 quilos de farelo de soja. O teor de matéria seca da cana é 30%, dá 20 quilos de cana, e do farelo de soja é 89%. Então, dá 1,489. Então, praticamente é 20 quilos de cana e 1,5 kg de farelo de soja. Então, aquilo que eu resolvia com 139 gramas de ureia, agora eu preciso de 1,489 kg de soja para fazer a mesma coisa. Aí você poderia pensar, mas eu poderia usar ureia e soja? Pode, você pode usar os alimentos que você quiser. Agora, você tem que criar um mecanismo de testar quais são as fontes alimentares que tornam a tua dieta mais barata. E isso que é a formulação de mínimo custo que a gente vai ver lá no Excel, lá na frente. Primeiro, a gente precisa entender o que é o princípio. Então, vejam bem, o farelo de soja foi incluído na exata medida para atender o equilíbrio de potencial de crescimento microbiano ruminal com proteína degradável no rumen. Está claro isso?
Está, Alguém já tinha está visto bonito. esse tipo de abordagem? Tá? Essa abordagem é a abordagem de todos os sistemas de formulação. O que vai mudar é como que eles vão fazer esses equilíbrios de energia e proteína, né? Então, o Cornell ele vai estimar o crescimento microbiano somente com os carboidratos e vai tentar puxar PDR para ela. O NRC também. Só que o FRC ele pega a energia metabolizável fermentável, que eu acho que é um ganho fenomenal em termos de facilidade prática. Por quê? Porque a gente sai do NDT para chegar na fermentável. E NDT a gente acha informação a roda, né? Assim, com muita facilidade, com frequência, a gente acha informação de NDT. Então, a gente consegue chegar na fermentável e depois chegar na metabolizável e depois chegar na metabolizável fermentável. E esse é uma grande vantagem. Então, vamos ver aqui o seguinte. Qual seria a produção microbiana nesse caso? Então, olha só. Quanto de micro-organismo iria crescer com a soja? Vamos pegar o lado esquerdo da equação. 8,845 vezes 45 mais 12,77 é FS. Esse aqui é essa aqui, né? 8,845, 45 mais 12,75 farelo de soja, certo? Vou pegar esse lado aqui da equação. Então, eu vou colocar aqui 1,326, que é a quantidade de soja que a gente calculou. Então, vai dar 404 mais 140, dá 554 gramas de proteína microbiana. Né? Por que quando a gente usou ureia, deu 404, e a gente usou farelo de soja, deu 555? Alguém se arrisca a explicar por quê? Está na cara. Qual é a pergunta? Quando a gente Qual é a usou pergunta, professor? cana e ureia, deu 404, né? Gramas de proteína, que poderia crescer no rumen. Agora, quando a gente botou o farelo de soja, deu 554 gramas. Por quê? Porque o farelo de Porque, soja tem energia. sim, a ureia, E enquanto a ureia não não. tem, é zero. Energia. Então, quando o farelo de soja entra para entregar PDR, quer dizer, ele entra fornecendo proteína degradável, ele, ao mesmo tempo, ele está fornecendo energia. Então, se tem mais energia, tem mais crescimento microbiano. Ok? Então, lá, ao se aplicar a maximização do crescimento microbiano ruminal, conforme o sistema FRC ou outro sistema, haverá com frequência uma sobra de proteína metabolizável, que, dependendo do ganho médio diário e da categoria animal, tem que ser trabalhado. Então, o que eu quero dizer aqui são cenas dos próximos capítulos, né? Que quando a gente faz a otimização, né, sempre que você formular otimizando para um animal acima, para um bovino acima de 220 quilos, para um carneiro acima de 21 quilos, para um caprino acima dos 18, 19 quilos, você vai ter sobra de proteína degradada, sobra de proteína metabolizável. Isso dependendo da intensidade de ganho. E aí a gente vai ter que aprender a acertar isso lá na frente, tá? Sempre devemos checar o balanço de proteína da dieta. Então, proteína degradável no rumen, vezes digestibilidade, igual a proteína metabolizável de origem microbiana. E a proteína não degradável no rumen, vezes a digestibilidade, é a proteína metabolizável de origem alimentar. E o que é a proteína metabolizável absorvida total? É a fração da metabolizável microbiana mais a metabolizável do alimento. Né? Aqui são as duas. Ok?
E aqui embaixo foi só a explicação daquela degradabilidade lá. Então, assim, para a aula de hoje, é muito conceito. A gente já estabeleceu o princípio de equilíbrio da formulação, que é esse aqui, da gangorrinha, né? Que é isso aqui. Esse é o princípio de equilíbrio. Esse é a gangorra. É a ingestão de energia fermentável vezes o potencial, igualando com a ingestão de PDR. E aí a gente tem que desmembrar isso aqui nos todos os ingredientes da dieta, tanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista proteico, da proteína degradada, rumen. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer o cálculo algébrico para ter o equilíbrio. Ok? Então, a gente fez exatamente esta gangorra aqui. Esse aqui é o desenho vamos dizer assim, lúdico daquela equação ali de baixo. Né? Então, eu estou entendendo. Então, quer dizer que se esse ponteiro vier para o lado de cá, está sobrando energia. E se esse ponteiro vier para o lado de cá, está sobrando PDR. Eu tenho que equilibrar, ele tem que bater aqui no zero. Né? Tem que igualar isso daqui. Ok? Então, gente, concluímos a aula de hoje. São 9h em ponto no horário de Moçambique. Eu queria que vocês me dissessem, com muita sinceridade, se foi possível entender essas passagens de hoje. Porque na aula que vem a gente já vai começar a estimar exigência de líquida de mantença e ganho, calcular a densidade energética para depois aplicar esse princípio. Então, a gente está montando um quebra-cabeça, como se fosse um daqueles quebra-cabeças de várias peças, né? A gente vai montando grupos pequenos de conceitos para depois juntar tudo. Pode falar, Manuel, por favor. Eu estava dizendo, professor, que a aula foi fenomenal de hoje. Que bom. Eu espero que, assim... Gente, olha, entender isso é entender o coração da formulação de ração para bovinos, ovinos, caprinos. Então, essa coisa de misturar alimentos para dar um teor de proteína qualquer, isso não conversa, não comunica com a biologia do rumen. A biologia do rumen exige um equilíbrio específico. Então, a concentração de proteína que uma dieta vai ter, ela é consequência da biologia ruminal, e não o contrário. Não é eu entrego a proteína e o rumen que se lixe, que se dane, que se vire. Né? Eu tenho que entregar aquilo que o rumen precisa fazer. Né? Aquilo que maximiza. E a partir do atendimento biológico desses equilíbrios é que a gente vai saber quanto tem de energia e quanto tem de proteína aquela dieta que foi equilibrada. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Eu adoro dar essa aula aqui. Eu falo quarta-feira à tarde, acho que é o momento mais feliz da semana. Né? Para nós também. Muito obrigada, professora. Obrigada. Bom descanso.